Vamos seguir, são 13h09, 13 horas 9 minutos. Olha, eu já tenho uma outra reportagem que ficou pronta nesse momento. Eu vou colocar no ar e vou chamar a tua atenção, porque foi descoberta a rota usada pelo crime organizado para contrabandear vinhos de alto custo entre Brasil e Uruguai. Mas olha o que acontece. Os caras conseguem sair com vinho lá do Uruguai e chegar até aqui na capital de São Paulo. Esses vinhos são caríssimos. Aqui no Brasil, o vinho, quando entra, paga um imposto violento. É por isso que o vinho aqui no Brasil comercializado é muito mais caro. E aí, essa quadrilha, grande quadrilha descoberta pela Polícia Federal, armou um esquema diferenciado. A polícia conseguiu identificar que os moradores da cidade de Santana do Livramento, que ficam no Rio Grande do Sul, onde fica a fronteira dos dois países, eles atuavam como operadores para esse grupo, para essa quadrilha aqui na capital de São Paulo. Eles chegaram na cidadezinha, entraram em contato com esses gaúchos e disseram o seguinte: ó, vamos dar uma grana para vocês, vocês vão até lá, cruzem a fronteira, comprem o vinho e tragam para cá. Se vocês entregarem aqui, do outro lado da fronteira, a gente dá um dinheiro para vocês. E tinha muita gente fazendo, era um trabalho formiguinha. Eles facilitavam a entrada irregular dessas garrafas de vinho aqui no país, porque você faz uma grande, uma carga grande, você sabe que na alfândega a polícia para, você perde. Mas de formiguinha, vai lá, de grão em grão, a galinha enche o papo. Aí essa carga fechada, os contrabandistas pegavam os vinhos, colocavam num carro e traziam aqui para São Paulo. Vinhos caríssimos, sem pagar imposto, que é ilegal e que dá cadeia. Põe no ar. Aromas intensos, sabores complexos, símbolo de requinte e sofisticação. E agora, na mira da polícia. Verdadeiros tesouros líquidos nas mãos de uma organização criminosa que faz o contrabando de vinhos de alto valor pela fronteira com o Uruguai. Os criminosos usavam empresas de fachada em São Paulo para lavagem de dinheiro e financiamento do esquema. A operação da Polícia Federal, batizada de Sommelier, identificou moradores da cidade de Santana do Livramento, na fronteira entre Rio Grande do Sul e Uruguai, atuando como operadores para grupos criminosos da cidade de São Paulo. Eles facilitavam a entrada irregular de garrafas de vinho no país. As empresas da capital paulista enviavam grandes quantias de dinheiro para o sul, onde os recursos eram sacados em espécie ou usados em operações de câmbio ilegal para comprar as bebidas estrangeiras e manter a logística do contrabando. A gente encontra uma grande carga de vinho, só que dividido para passageiros diferentes. A gente está lacrando todas as aberturas do ônibus para garantir que até a data de deslacração que ele vai ser contado as mercadorias não tenha risco de ser furtado algo. Isso é para garantir a lisura no processo. A Polícia Federal rastreou transferências financeiras e quebrou sigilos bancários e fiscais. Então, eles fizeram um mapa da rede na fronteira, entre as cidades de Santana do Livramento, no Brasil, e Rivera, no Uruguai. A operação era composta por pessoas responsáveis por adquirir, transportar e também distribuir os vinhos ilegais. A investigação também apontou que o esquema era operado por meio de lavagem de dinheiro que contava com uma empresa de fachada, um verdadeiro ciclo criminoso. A Justiça determinou o sequestro de bens dos investigados avaliados em mais de 220 milhões de reais, incluindo imóveis e veículos. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, além do bloqueio judicial de valores em contas bancárias. O descaminho é aquela mercadoria que entra no país sem o recolhimento correto de tributos, sem declaração de importação. Então, é uma mercadoria que poderia ser comercializada no território nacional, mas ela entra sem esse recolhimento de tributos e sem estar autorizado. No total, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em uma ação que aconteceu de forma simultânea na cidade gaúcha e em São Paulo, com o apoio da Receita Federal. Ninguém foi preso, mas a investigação continua para mapear todos os envolvidos. Geralmente essas bebidas elas são adquiridas nas cidades vizinhas, depois são transportadas em bagageiros de carros, em carrocerias de caminhões e carretes, geralmente a altas temperaturas, principalmente na época de verão. Então, esses locais não são os locais adequados para que nem o acondicionamento dessas bebidas para transporte, nem o local, a temperatura fica muito quente. Então, com isso, essa logística acaba comprometendo a qualidade e as propriedades
dessas bebidas quando elas foram produzidas. Já não é a mesma bebida. Um produto descaminhado, ainda que ele seja original, ele não foi armazenado adequadamente, ele não foi transportado, ele foi exposto a altas temperaturas, luminosidade. No caso dos vinhos, por exemplo, a gente cai no vinho cozido, né, que é um apelido para o vinho que muda de sabor, muda de cheiro, ele perde todo aquele elemento, né, que a gente fala que o vinho é vivo, né, a vida dele ele perde, ele não é mais o mesmo vinho. Outro risco do vinho contrabandeado é que a bebida pode ser falsificada. Ano passado, a falsificação de bebidas alcoólicas assustou o Brasil quando 25 pessoas morreram por intoxicação de metanol. E essa não foi a primeira vez que criminosos adulteraram bebidas com metanol. Na década de 90, centenas de casos de intoxicação com a substância foram registrados na região do Grande ABC Paulista. O laudo afirma, sem dúvida nenhuma, que havia metanol na bebida. No estado de São Paulo, todos os meses, centenas de garrafas de bebidas alcoólicas são apreendidas e trazidas para a sede da Polícia Científica. As garrafas são analisadas para identificar se os rótulos são verdadeiros, se elas estão com selo de controle fiscal e, principalmente, se o líquido que tem dentro delas é, de fato, verdadeiro. E, além disso, já verificar se existe a presença ou não de alguma substância que possa ser nociva à saúde, como, por exemplo, metanol. Que pode levar a casos de náuseas, mas até pode levar a cegueira e morte. Você primeiro separa os componentes e, separando, você consegue ver se tem algo estranho à composição e se as concentrações batem com o perfil do fabricante. Se não tiver, é um produto falsificado. Desconfie de preços muito diferentes ou bem diferentes da média de mercado. Bebida alcoólica, você vai ingerir. Vai dar para as pessoas que você gosta, né, para os amigos, parentes e tudo mais, não vale a pena arriscar. Acho que o que eu achei mais importante aqui foi que o especialista falou, olha, pensa aí, o vinho, ele precisa de uma temperatura ideal e tal, para ele não perder as propriedades dele. Aí você compra um vinho que vem lá da Argentina, do Uruguai, só que ele é transportado, você não sabe como, de repente escondido, num lugar bem quente, dentro de um ônibus, caminhão, até o bagageiro de um carro, e ele pode chegar aqui com uma qualidade diferente. Será que vale a pena? Nunca tinha parado para pensar. Pode ser que não vale a pena mesmo, né, Diogo? Não é só a questão do contrabando, que você trouxe a questão do armazenagem, do transporte, mas também tem a falsificação do vinho, né, com rótulos, né, Passaia? É verdade.